Amém? Prontos para a palavra? Oi? Prontos para a palavra? Digam amém. A gente está fazendo um devocional todo dia, irmãos, todo dia. Começamos 1º de fevereiro e o Rubim conseguiu levantar a leitura bíblica anual em ordem cronológica e colocou lá no aplicativo. Então todo dia você sabe onde nós estamos. Hoje nós lemos o que nós lemos hoje? Gênesis 38 a 40. E todo dia a gente tem o doce trabalho de ler, não é? E aí a gente faz um comentário que dura aí em torno de 4 minutos, para você ficar mais adocicado com a leitura da palavra. Não é para você só ouvir o comentário que a gente faz, para você ler e aí acompanha com a gente. E está sendo de novo, irmãos, uma doçura ler a palavra como se fosse a primeira vez. E ontem, enquanto eu lia, preparava o devocional para hoje, eu estava pensando no tema que nós estamos administrando desde janeiro, 1º de janeiro, que é a importância de caminhar com a pessoa certa. Estão me acompanhando nisso? Você tem que descobrir qual é a pessoa certa para você caminhar, e a gente fez aquela proposta aqui, olha, acompanhe-nos até o final do ano e a gente garante que alguma coisa vai mudar na sua vida, inclusive financeiramente. Milagres financeiros vão acontecer se você nos acompanhar e seguir o que nós temos ministrado aqui. E dentro do que a gente tem falado, acompanhar a pessoa certa, a importância de caminhar com a pessoa certa, o texto que nós estamos lendo fala de José. A Ângela, minha esposa, falou assim: amor, José é meu namorado bíblico. Ela disse: eu sou apaixonada pela vida do José. E é apaixonante realmente. E quando a gente está lendo a vida de José, de novo eu fiquei me lembrando desse tema de caminhar ao lado da pessoa certa, ainda que seja um subalterno, ainda que seja um escravo, ainda que seja alguém que ganha menos que você, que seja mais novo que você, que tenha menos condições que você. Ele pode ser a pessoa certa na sua vida para mudar a sua história. E o caso de José é esse. Na leitura bíblica de hoje, Gênesis 38 a 40, você está acompanhando, senão você pode começar amanhã. A gente está falando sobre José. E olha o que diz o versículo 2 do capítulo 39. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero. Quem é esse José, irmãos? Um carinha de 17 anos, que foi vendido pelos irmãos, iam matá-lo, de raiva dele, mas Deus fez com que ele se perdesse. Aí José se perde. Enquanto isso, Deus libera uma caravana de ismaelitas que estão vindo de Gileade e passam por ali. Então Deus sincronizou um encontro divinamente agendado. Ele se perde para ter a sua vida salva. Enquanto ele se perde, a caravana chega. E aí, quando ele chega perto, os irmãos que estavam pensando em matá-lo, vem a caravana e aí diz: não, melhor vender do que a gente ganha um dinheiro, pelo menos, do que sujar nossas mãos com o sangue dele. Aí eles vendem e José vai para o Egito. Claro, contrariado, incorrente, se arrastando pelo deserto, vai para um país que não era o dele. Quando ele era um rapaz livre, ele vai para o Egito, e lá começa a trajetória dele, enquanto a vida dos irmãos continua lá em Canaã. E a gente começa a ler e vê, ele chega como um escravo. Os ismaelitas vendem para quem? Mercado de escravos, está lá, ele se destaca no meio dos escravos, porque ele é bonitão. A Bíblia fala que ele era bonito, de boa aparência, jovem. E aí quem é que compra? Potifar. Potifar não era qualquer um, era o chefe da guarda real, da guarda do faraó. Gosta dele, compra e bota ele para trabalhar em casa, o senhor e o escravo. Mas as coisas começam a acontecer quando o escravo José, sem papai, sem mamãe, sem terapia, sem livro de autoajuda, sem filmes para ajudá-lo, sem ninguém, sem um cultinho pela rádio, sem nada, sem um devocional de manhã, esse carinha está de escravo, não tem nem para quem reclamar, ele está num outro país, uma outra cultura, um outro idioma, está como escravo. O cara diz: você faz isso assim, você cuida dessas plantas, você cuida desses animais, foi dando tarefas. Potifar, que não era bobo, começa a notar, a planta que o cara cuida cresce mais rápido,
O animal que ele cuida é domado mais facilmente. Tem alguma coisa nesse escravo. E começa a notar, e o capítulo 39 fala disso. O Senhor estava com José aonde? Lá na condição de escravo. Estava com ele que veio a ser homem próspero. Como pode ser homem próspero como escravo, irmãos? Para Deus, a condição que os humanos te dão não significa que Ele esteja impedido de te abençoar e te destacar. Eu estou na firma, pastor, eu sou um João Ninguém na sua firma. Amém. Você tem Deus na sua vida? Vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Está ele lá, está José lá. E aí ele começa a prosperar. Mais uma vez fica evidente que quem caminha com a pessoa certa, ainda que seja um inferior, um subalterno, até mesmo um escravo, vai perceber e receber o favor do Senhor. Verso 3 diz assim: Potifar viu que o Deus de José estava com ele. Aonde foi que Potifar aprendeu isso, irmãos? Vendo. Tinha os deuses dele, a adoração dele, vivia num país de fé diferente, de idolatria, mas começou a notar, esse escravo é diferenciado, tem um negócio nele, as coisas com ele funcionam, dão certo, apesar de escravo. E Potifar entendeu que José era o cara certo para caminhar com ele. Você já entendeu nesses 2 meses, estamos findando fevereiro, você já, nesse período que Deus te deu, você já observou quem são as pessoas certas que Deus colocou para andar com você nesse ano? Às vezes é alguém que ninguém considera, mas Deus separou, pôs no seu caminho para te abençoar. Você precisa ver isso. Potifar viu que o Senhor era com ele. Como que ele viu? Tudo que José fazia, diz o texto, prosperava. Aí Potifar falou: vou promover esse cara, pôr de mordomo. Subiu no ranking. Era escravo, simplesmente escravo, agora é mordomo. Você toma conta de tudo. Chamou os caras que nem eram escravos e outros escravos que ele provavelmente tinha e diz: José agora é o cara que está mandando, ele está responsável. Aí Deus prospera mais ainda, mas ainda é escravo. Mas Deus faz prosperar. Vem a segunda promoção: encarregado de tudo. José, toma conta de tudo, toma conta de tudo. Eu não vou mais me preocupar com isso, você toma conta. Encarregado de tudo. Melhora mais ainda. Vem a terceira promoção. E quando ele está promovido ao segundo homem na casa de Potifar, a Bíblia diz que a mulher de Potifar se engraça com ele. E ela arranja uma ocasião, ela começa a dizer: deita-te comigo e tal. E ele vai evitando. Você imagina aí um garoto com os hormônios à flor da pele? Se ele foi para lá com 17, ele aí estava entre 20 e 26, 27 anos, bonitão, novão. E aí a mulher do patrão começa a dar em cima. Ele tinha motivos humanos para dizer assim: fui abandonado pela família, meus irmãos me venderam, agora a patroa dá em cima de mim. Pelo menos alguma coisa boa está acontecendo. Mas ele diz para ela: como eu posso fazer isso? Ele diz para ela assim: teu marido me pôs como segundo homem na casa dele. Olha a expressão que ele usa: não há ninguém nessa casa. Isso é o escravo falando para a patroa: não há ninguém nessa casa acima de mim. Ele me disse que eu tenho responsabilidade sobre tudo, menos a senhora. Então ele diz: como eu posso fazer isso com o meu patrão e com o meu Deus? Olha o temor a Deus, que era a marca, o carimbo nesse escravinho. Temor a Deus: como eu posso fazer isso com o meu Deus? Alguém podia dizer, quem sabe ela até usou esse argumento: o teu Deus, que segundo o que você diz, teus irmãos te venderam, teu Deus não fez nada, e você veio parar em outro país? Você fala de seu Deus ainda. Ele falou: como eu posso fazer isso com o meu Deus e com o seu marido? E por causa disso, ela agarra na roupa dele, e aí ele foge, ela fica com a roupa. Então ela, em vez de contar a verdade ou ficar na dela, ela grita, chama os empregados e passa essa história para o marido que estava fora e diz: olha, o escravo que você trouxe, olha só, tentou algo contra mim e tal. E aí ele injustamente vai para a prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E quem tinha controle sobre isso era o Potifar. Ele vai para lá, irmãos, e a história continua, a história é linda. Ele vai para a prisão. Aí você diz assim: piorou? Não, irmãos, melhorou. No processo de Deus estava tudo encaixadinho. Você pode não estar entendendo hoje o que você está passando, mas Deus está olhando lá de cima, Ele está vendo todo o processo e Ele sabe, está dentro do programa, está dentro do programa.
para ir para o palácio, agora ele estava mais perto, ele estava na masmorra do palácio, estava mais perto. Essa promoção você não quer, né? Não quero isso não. Aí você não, diz que não quer, mas põe no carro aquele adesivo, tem que ficar ruim para ficar bom. Vai para a masmorra, imagina que ele ficou pior, injustiçado. Deus, o que é isso? Injustiçado pelos irmãos, agora injustiçado pela patroa, e eu tentando ser direito. Vai para lá, irmãos. Mas a marca da bênção estava sobre o cara. A Bíblia diz que logo o carcereiro começou a notar o que Potifar já tinha visto. Esse cara é diferenciado. Daqui a pouco falou: você toma conta dos outros presos? Olha ele sendo promovido de novo. Daqui a pouco o carcereiro diz assim: eu não quero me preocupar com nada. Irmãos, quando é que o carcereiro dá as chaves para um preso e diz: toma conta de tudo que eu não quero me preocupar? Diz o texto: e o carcereiro não cuidava mais de nada e não se preocupava, e confiou a José, versículo 21 a 23, todos os que estavam ali, e não se preocupava com nada. Alguém perguntava para o carcereiro: tu está tomando café? Quem está cuidando lá? Não, tem um carinha, um cara hebreu, e ele toma conta. É supervisor? Não, é um prisioneiro. Foi até mandado para cá porque a mulher do Potifar, do capitão da guarda, disse que ele tentou contra ela, uma história meio contada, a gente não sabe direito. Você deixou no cara, rapaz, o cara é diferenciado, tudo que ele faz dá certo. Aí José toma conta da prisão. Você não quer isso também para a sua vida, mas toma conta da prisão. Parece que as coisas estão dando errado, irmão, mas a bênção estava com ele. Por que ele foi para lá? Para estar mais perto do destino dele. E aí ele encontra os carinhas, que ele faz amizade. O padeiro e o copeiro do rei foram mandados para lá porque o rei se aborreceu com eles. Um dia ele amanhece tomando conta de tudo. Ele vê que a fisionomia deles não está bem. Ele diz: o que houve com vocês? Não dormiram bem? A gente teve um sonho. E conta uns sonhos doidos que eles tiveram. Aí ele diz assim: o Senhor dá a interpretação dos sonhos. O meu Deus dá a interpretação dos sonhos. Ele fala: vou dizer para vocês, você que sonhou, que estava com 3 cestos de pães e as aves vinham comia, você vai ser chamado à presença do faraó em 3 dias, e vai te pendurar num poste e tu vai morrer. Que interpretação! E o outro, você também em 3 dias vai ser chamado à presença do faraó, mas vai voltar à posição anterior, ele vai te colocar de novo como copeiro dele. 3 dias se passaram, é aniversário de Faraó chama os 2, manda matar um e promove o outro de novo, a tarefa que ele tinha antes. E a Bíblia diz assim: mas o copeiro, de tão feliz que estava com o reposicionamento, se esqueceu completamente, porque José na despedida falou para ele: e você não esquece de falar para o Faraó que eu estou aqui injustamente, cara. Mas se você já viu o Joseph Klimber, diz assim: mas a vida é uma caixinha de surpresas. E José é esquecido. Quanto tempo, irmãos? 2 anos. Por quê? Porque o copeiro não tinha memória? Não, porque Deus não deixou. Você que acha, esqueceram de mim, 1, 2 e 3, quantos filmes já fizeram com sua história, e você diz: esqueceram de mim e tal. Esqueceram porque Deus quer que te esqueçam por um tempo. Deus olhou para José e falou assim: ainda não está maduro para assumir de primeiro-ministro, precisa de um tempinho mais. Foi o tempo de amadurecimento. Você pode estar nessa fase. Tem algo grande para você, poderoso para Deus colocar nas suas mãos, mas Deus vê hoje que se te colocar nas mãos o que Ele preparou para você para amanhã, você quebra. Ele fala: precisa de mais tempo, precisa de mais masmorra, precisa de mais forno, precisa. Que fase você está, irmão? Que fase você está? Quero me concentrar nisso. Tanto o Potifar quanto o carcereiro entenderam que José era o cara certo para eles caminharem. Você tem que descobrir isso. Foi a proposta que fizemos e repetimos. A importância de caminhar com a pessoa certa. A quem você segue? Quem é a voz profética na sua vida? Quem que você caminha? Irmão, minha irmã, aqui ou em casa, ouça isso.
Você não pode ser esse ano o mesmo crentinho que você foi ano passado. Você não pode admitir isso. Aquele crente meia boca que não sei direito das coisas, acho que eu ia fazer, pensei em fazer o Sião, mas aí não entrei, pensei em vir para a escola dominical, mas acabei não me matriculando, eu achei que eu ia estudar música, vim no início, escolhi um instrumento, pensei no outro, caí para o outro, acabei que não fiquei em nenhum. Chega disso. É ano de definir, de posicionar-se, dizer, eu sei com quem eu quero andar na presença de Deus, e eu quero prosperar na presença dEle. Amém. À medida que José mudava, irmãos, ele podia sair de um lugar para outro até escorraçado, injustiçado, mas na bagagem dele ia a bênção do Senhor. Você pode mudar, mas na sua bagagem tem que ir a bênção do Senhor. Anote isso no seu coração. Mais importante, eu tenho até esse slide aí, eu estou esperando os slides. Mais importante do que o barco em que você está, é a pessoa com quem você navega. Mais importante do que o barco em que você está, é a pessoa com quem você navega. Às vezes você fica analisando tanto o barco não é tão grande como você gostaria, a empresa não é tão conhecida como você desejaria, você não ganha tanto dinheiro nessa empresa que você está como você tinha no coração. Mais importante do que o barco em que você navega é a pessoa com quem você navega. Vamos meditar um pouquinho sobre isso, e esse é o tema da mensagem de hoje. Quem você trouxe para dentro do seu barco para navegar com você? Quem você trouxe para dentro do seu barco? É interessante, eu separei 3 passageiros de barco que estão na sua Bíblia, e como eles afetaram a trajetória toda, mas é você que decide isso. Quem você trouxe? 3 passageiros que afetaram tremendamente a vida de todos a bordo. O primeiro deles, Jonas. Jonas não foi escolhido para navegar naquele barco, presta atenção. Jonas não foi escolhido para navegar naquele barco, ele pagou para ir. Jonas capítulo 1, verso 3. Deus diz, Jonas, sim senhor, Nínive é a sua missão. Ele sai da casa dele, desce até o porto, chega lá, vem fazendo aquela oração sonsa, eu não queria ir para Nínive, mas se tiver um barco indo para outro lugar, é de Deus. Chega lá, tem um barco saindo para Tarsis, o oposto. Obrigado, Senhor. Aí a Bíblia diz, pagou seu bilhete. Quando você está por sua conta, você paga o seu bilhete. Quando você está por conta de Deus, Deus patrocina. Para ir para Tarsis, ele pagou. Para ir em direção a Nínive, Deus mandou o transporte. Lembra? Quando ele caiu na água, Deus mandou o transporte. Ele entrou no barco porque quis, pagou para ir. A entrevista do capitão deveria perguntar, o que você está fazendo nesse barco? Por que você quer ir para Tarsis? Mas pagou, entra. Ele escolheu entrar naquele barco e pagou para ir. E há pessoas que você não convida para andar com você, elas aparecem, pagam para estar contigo. Isso não significa que seja Deus. Há pessoas que você não convida para andar com você, elas aparecem, pagam para estar com você, e aí começam a gerar prejuízos cada vez maiores na sua história. Você já teve alguém que começou a dar prejuízo, aí você diz assim, não, eu vou dar uma chance. Talvez seja uma má fase. Aí a coisa piora, você diz, Jesus, seu inimigo está furioso. E aí a coisa vai piorando. Aí fica mais difícil você ter que tomar a decisão de jogar esse Jonas para fora do navio. A Bíblia diz que o capitão e os marujos, eles foram aliviando. E o quê? É peso demais, joga a carga. Imagina, irmão, um navio mercante, cheio de carga, cheio de trigo, cheio de tecido, para levar para Tarsis, pagaram por aquilo, estão esperando aquelas encomendas, por causa de um infeliz que está no barco indevidamente, dormindo no porão ainda. Os caras, isso é peso demais. A tempestade não estava no programa, a gente olhou na bússola, a gente olhou nas estrelas, o que é isso? De onde veio essa tempestade? Toma jogar a carga no mar, e o cara está lá, insensível. Você paga o prejuízo e o promotor do prejuízo não sente nada.
Já contei aqui do meu Jonas no meu carro, que quando ele chegou nos Estados Unidos, eu estava saindo para mudar para a Califórnia, amigo querido, irmão. Ele desembarcou, falei, que bom que você chegou, a gente está enchendo um caminhão para mudar. Ele falou, mas eu não quero ir para a Califórnia, você tem a chance de ficar. Ficar onde? Eu falei, então você decide, você veio para ficar na minha casa, sua casa está mudando de lugar, você tem a chance de mudar com a casa. Se você não quer, você fica. Não, então eu vou, mas veio amuado. E foi. Você já fez essa viagem antes? Não, rapaz, esse é meu primeiro ano aqui. Tem nevascas nesse país. Aí ele começou a dar informação como se ele tivesse morado lá a vida inteira. Tem nevascas. Em janeiro realmente é mês de frio. E aquilo foi, vai vir neve por aí. E foi até um ponto que a gente parou num estado lá, foram 10 estados que eu atravessei, e ele do meu lado num caminhão novinho, e era um poço de reclamação. Ai, Jesus. Eu com a Aninha, que hoje está com 30 e tantos, com um aninho no colo assim. E ele dizendo, isso é uma insanidade, amigo, você trazer uma criança dessa para uma viagem. Quantos dias vai demorar essa viagem? Eu falei, não sei, eu calculei 4 dias, mas já tinha uns 6. E ele falou, você não tem informação? Eu não sei o quê. Eu falei, meu Deus, quem chamou esse sujeito? Ele pagou para entrar no carro comigo. E chegou 1 hora no lugar lá, nevando, que ele falou tanto que eu parei o carro e falei, ou você cala essa boca, daqui até o final da viagem, ou você desce com sua mala agora. Como é que eu vou fazer? Você desce e se vira. Mas eu nem conheço esse lugar aqui. Eu falei, nem eu, nunca passei aqui, acho que era Oklahoma que eu estava passando, você fica por aí. E aí ele ainda viajou uns 4 dias comigo, tadinho, de boca fechada, que ninguém aguentava mais. E quando a gente chegou lá, logo ele se afastou de mim, e aí tocou a vida dele, e eu toquei a minha, e ainda somos amigos, mas assim, sabe, é preferível um amigo Jonas fora do seu barco do que dentro. Esse navegante, irmão, ele não pede para entrar, ele paga para entrar na sua vida, e você tem que pagar para pôr ele para fora. Toma jogar carga para fora, e tempestade piorando, até que o capitão falou assim, isso é espiritual. Vamos orar para nossos deuses, toma orar para os deuses deles e fazer pedidos e tal, até que ele vai lá embaixo e o insensível, o promotor da tempestade, está dormindo, sente nada. Falou, rapaz, clama ao teu Deus, a gente está morrendo, o barco está para afundar. Aí ele diz, eu acho que sou eu. O que está contando? A Bíblia diz, aí ele contou, que eu sirvo a Deus, e eu sou profeta, ele me mandou para um lado, eu estou para o outro. Olha, uma coisa tão simples, entrou no seu barco e você quis ser generoso, você quis ser agradável, você não quer botar ninguém para fora. Isso acontece na sua casa, irmãos. Já aconteceu de gente, principalmente lá fora, a gente recebe muita gente que aí se torna roommate. Você tem uma casa de 3 quartos, vem uma pessoa do Brasil, para não pagar um aluguel de uma casa inteira, aluga o seu quarto, e vai morar no seu quarto, e paga uma parte. Que bom para você, você pagava 1.000 de aluguel, agora você paga 700, 300 que ele paga, é bom para ele, bom para você, mas aí você começa a notar que aquele dinheiro não está valendo a pena, que é só luta, eu já passei por isso também, irmão, não sei pelo que eu não passei, eu passei por isso também, e tive que dizer para o sujeito, rapaz, ou eu saio e você fica com a casa toda, ou você sai e eu fico, e vou me virar com o restante. Mas pastor, a gente se dá tão bem. Eu falei, esse é o problema, que por nos darmos bem, eu fico com dificuldade de dizer que você tem que sair, você está bem, mas longe de mim, não dá para a gente caminhar juntos, não dá. E esse é um momento difícil de você pedir para uma pessoa que ainda não brigou. Jonas não brigou com ninguém, irmãos. Jonas não dava trabalho, é o passageiro dorminhoco, quietinho, mas que causava o problema todo, e ele teve que ser colocado para fora. Ele gerou prejuízo cada vez maior, e esse tipo de passageiro só sai de maneira drástica. Anota aí mais uma verdade, se você não se desvencilhar desses passageiros, você vai perder tudo, até afundar. Aí você quer ser mais crente que Deus, você diz, não pastor, eu vou vencer na oração, eu estou jejuando, e toma ali jejum e oração e prejuízo, jejum, oração e prejuízo, até que depois você diz assim, bem, antes de eu perder tudo, eu vou colocá-lo para fora.
Isso acontece, irmãos. Quem é que você trouxe para dentro do seu barco? Mas ele pagou para entrar, ok? Quem sabe você vai ter que pagar para sair, para ele sair. Entendeu essa parte? Diga amém. O passageiro errado pode te dar prejuízos irreparáveis. E às vezes você está curtindo um prejuízo porque botou para dentro de casa, dentro da vida, dentro da empresa, alguém que Deus não mandou. Apesar da carinha bonitinha, apesar de que pagou para entrar, mas é o passageiro errado na sua vida. Segundo passageiro, Paulo não foi escolhido para navegar naquele navio. Atos 27 conta disso. Ele foi obrigado a entrar no navio porque ele era prisioneiro, estava sendo levado para Roma, algemado, contra a vontade, mas ele pediu para César, apelou para César, agora está sendo levado para Roma. Um centurião, um carcereiro tomando conta dele, dos outros escravos, dos outros presos. Ele entra no navio, e ele era Paulo, que nós amamos, mas ele era um desconhecido naquela época, apenas um cara que estava devendo, que estava indo para a presença do imperador. Quando ele dá o primeiro conselho, ele diz: gente, essa navegação vai ser difícil. Quem é você, rapaz? Quem é você na fila do pão, como dizem hoje aí? Quem é você, rapaz, para estar dizendo que a navegação está difícil? Pergunta o capitão, não tem nada de navegação difícil. Pergunta o dono do navio, não tem nada de navegação difícil. Quem está falando que vai ser difícil? Um cara, um preso, algemado. O cara pensa que é quem? Paulo sabia quem ele era. Você tem que saber quem você é no Senhor, independente das algemas. Paulo não foi escolhido para navegar, foi obrigado a navegar com eles. Estava debaixo de vigilância, estava em algemas, mas a presença dele no navio tinha um propósito divino. Aonde você está, você tem um propósito divino em cima de você mesmo. A gente chamou uma pessoa para ir lá em casa, na casa de Naldo e Aninha, para botar uma rede de proteção na varanda por causa das crianças. Entre as muitas indicações, escolhemos uma, foi lá um rapaz com a auxiliar dele. Está na dele lá colocando a rede, eu do lado assessorando, conversando, e daqui a pouco eu noto alguma coisa no vocabulário, e aí alguém me chamou, pastor, não sei o que, ou eu atendi o telefone: o senhor é pastor? Sou pastor. Sou pastor de onde? Eu falei: sou pastor de uma igrejinha aqui na rua e tal. É mesmo? Eu falei: é. E aí começa a fazer perguntas. E o senhor é pastor daqui há quanto tempo? Não, eu sou pastor aqui há poucos anos. E antes? Antes eu era pastor da igreja Nova Vida de Piedade. Eu sou de lá. Você é de lá? Olha, o garoto falou: eu sou de lá. Eu falei: você também é? Ele falou, o que estava, o dono da empresa. Não, eu gosto. Eu tenho muito respeito, eu gosto e tal. Mas minha esposa é. Meu filho também. E aí eu falei: opa, essa rede foi só uma pegada de Deus para trazer o sujeito aqui. Ele caiu na rede, irmãos. Eu comecei a falar e tal. Deu ruim com a rede, porque fizeram alguma coisa que o prédio não aceitou, fora do padrão. Eu liguei de novo. Quem atende? A esposa dele. Pode estar me ouvindo agora. A esposa dele: olha, vai precisar voltar aqui para consertar um negócio que não foi assim. Quando termina, ela diz assim: pastor, eu não sei o que você disse para o meu marido, mas domingo ele chegou em casa e falou: arruma que a gente vai para a igreja. Falei: glória a Deus. Aonde você está, irmão? Você está por um propósito divino. Agora, se você está lá chutando lata, reclamando: o que eu estou fazendo essa porcaria, essa merreca de salário, esse patrão que eu não gosto, você perdeu a visão, perdeu o propósito, e esse lugar vai ser um tormento para você. Agora, quando você diz: Senhor, estou aqui porque o Senhor tem um propósito, hein? Eu quero cumprir o propósito e sair daqui para outro lugar melhor. Então, cumpra o teu propósito. Paulo sabia: eu não estou por acaso nesse navio, eu estou aqui por um propósito divino. Então, a presença de Paulo foi para que o navio fosse salvo, não a embarcação, mas o pessoal. Ele estava ali para testemunhar do Senhor e salvar todos os passageiros de um naufrágio. Chega uma hora que a tempestade cresceu, eles começaram a dar atenção para o que Paulo dizia. Até uma hora que ele diz: senhores,
Seria bom se vocês tivessem me ouvido, porque eu avisei que a navegação ia ser difícil. Aí já está um desespero, 14 dias sem sol, sem lua, sem estrelas, só tempestade, só chuva. E a Bíblia diz assim, e perderam toda a esperança de se salvar. Aí Paulo falou, agora que eu entro. Quando eles ficaram desesperados, dizendo, a gente vai morrer, Paulo falou, não, vai não, vai não. Eu imagino levantando o braço com as correntes penduradas. Vai não. O Deus a quem eu sirvo, que é o mesmo do José, o Deus a quem eu sirvo, o anjo dele me apareceu essa noite e disse para mim que me deu na mão as 276 pessoas que estão nessa embarcação. Em outras palavras, vocês estão na minha mão. Se eu morrer, vocês morrem. Aí Paulo vira a celebridade, irmãos, o condutor da navegação. Aí ele manda mais um aviso, esse navio que já está meio destroçado, ele vai se perder todo, viu, dono? Falou para o dono, vai perder o navio, mas ninguém vai morrer. Aí o cara já fala com autoridade, porque ele entendeu, eu estou nesse lugar por causa de vocês. Paulo cumpre o propósito dele, ele não pediu para entrar no navio, foi obrigado, mas ele cumpriu o propósito. Ouça isso, o passageiro certo pode salvar a sua vida. Passageiro errado pode te dar prejuízo, o certo pode salvar a sua vida. Último passageiro, Lucas capítulo 5, ele vem andando e uma multidão atrás dele, ele vai se sentindo pressionado, ele quer ministrar, mas não quer que o povo chegue muito perto. Aí chega na orla, chega na beira-mar, ele olha ali e tem os barcos encostados, os pescadores lavando as redes que tiveram uma noite inteira improdutiva, não pescaram nada, estão lavando as redes, esticando, lá vem as redes de novo. Aí ele vai, entra num barco sem ser convidado, entra no barco de um cara chamado Simão Pedro, e atrevidamente, ele que não foi convidado, nem obrigado, entra e pede para ficar e diz assim, dá para você afastar o barco um pouquinho para a água, para eu ministrar para esse pessoal aqui, e sem ser tão pressionado? Pedro foi pego com tanta surpresa, irmão, que não deu para dizer não. Jesus já estava dentro. Jesus já estava dentro, imagina Jesus vindo a multidão, Jesus levanta a perna, o manto, pula para dentro do barco, o cara está limpando a rede, e de repente alguém entrou no barco, aí falou, dá para você afastar um pouco, por favor, se afasta um pouquinho. Aí Pedro fica ali, à beira-mar, controlando nos remos, para Jesus ter um púlpito móvel, ele está ali, Jesus ministra, e ele ouve aquela ministração toda, de um passageiro que entrou, sem pedir, mas pediu para ficar, e que bom que esse passageiro foi aceito por Pedro. A presença de Jesus promoveu uma pesca, depois que ele ministrou, ele disse, faze-te ao mar alto. Ele falou, a gente pescou a noite inteira, a gente tentou e não deu nada, mas, porque ele tinha ouvido a palavra toda de Jesus para aquela multidão, ele diz, mas sob a tua palavra, a gente vai obedecer. Aí, navegaram para mais fundo, e aí o Senhor diz, lança a rede. Aí eles lançaram a rede, você sabe, as redes se rompiam de tanto peixe, que eles ficaram maravilhados, tiveram que chamar outro barco para vir pegar tanta abundância. A presença de Jesus promoveu um milagre de abundância tão grande, que marcou a vida de Pedro, de Tiago, de João e de André, e dos outros que estavam por ali. Quando você tem o passageiro certo, que ainda que você não tenha pedido, mas ele entra na sua vida e você o aceita, a presença dele vai fazer você prosperar e mudar a sua história. Pena que tem gente que quando Jesus entra ainda põe para fora. Tem gente que não insiste para que ele entre, quando ele tenta entrar ainda diz, não, hoje eu já estou cansado, não, eu não vou. Pedro tinha essa opção, irmãos, quando o Senhor falou, você pode se afastar um pouquinho para eu ministrar? Não, eu vou dar não, estou cansado, a noite inteira tentando, quero não. Você já fez isso com o Senhor? Às vezes o Senhor quer um pouquinho mais de esforço, quer que você ande uma segunda milha, quer que você entregue a capa, que já levou a túnica, o Senhor quer que você entregue a capa também, você diz, Senhor, já deu, e aí você perde a oportunidade de experimentar algo fantástico, poderoso na sua vida, que ia te trazer abundância e te fazer crescer e prosperar a ponto de poder abençoar outros. O passageiro bem recebido pode te fazer prosperar e mudar a sua história. Quero terminar com essa frase, quem você trouxe para dentro do seu barco? Hoje, irmãos, é tempo de nós analisarmos. Você pode ficar de pé? Passageiro que você pôs para dentro,
para dentro, está te dando lucro ou prejuízo? Quem sabe você veio hoje aqui, ou está me ouvindo pela internet, para receber de Deus mais um toque para tomar coragem e ter que dizer para alguém: já deu, já deu. Busque o seu lugar. Abraão e Ló, sobre os quais já estudamos, já lemos, já falamos, fizemos o devocional. A Bíblia não diz que houve briga entre Abraão e Ló. A Bíblia diz: e começou a haver problemas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Por quê? Porque a terra estava ficando apertada, que o gado deles era tão grande, que você imagina, com milhares de ovelhas, você arranjar pasto para tanta ovelha, você precisa de muito espaço. E Abraão, quando ouviu que estava havendo dissensão entre os pastores dele e os pastores de Ló, ele chamou Ló muito sabiamente, falou: meu sobrinho, a gente vai se separar. Eles não brigaram. Nisso está a sabedoria. Antes de brigar, você se separar. Você dizer: vamos repartir, vamos separar. E às vezes você diz assim: não vou fazer isso, que pode ser que magoe. Aí amanhã não sai na paz, sai na briga. Amanhã sai na dissensão, sai no prejuízo. Há muitos anos atrás, eu vim ao Brasil e fui pregar numa igreja lá em Niterói, na beira da praia, igreja famosa de empresários. Preguei várias vezes lá. E quando eu estava no púlpito, o pastor que estava atrás de mim, eu virei para trás no meio da mensagem, num lampejo assim de revelação, não deu para controlar. Eu só virei e falei assim: olhem para esse pastor aqui, irmãos. A igreja toda orou, esperando que eu fosse falar alguma coisa diferente. Eu falei: se você sair antes, vai sair sem glória. Se você sair depois, vai sair na vergonha. Você escolhe e decide a hora certa de sair. Ele não tinha problema com a igreja. E caiu aquele... É igual você está agora, esse tom de estranheza assim. De onde saiu isso? Que palavra é essa? Eu mesmo fiquei assim chocado. O que eu falei agora? No dia seguinte, era uma segunda-feira, eu estava lá em Alcântara. Aí encontrei o irmão Custódio Rangel, pastor Custódio Rangel, milionário, diretor da Plastigel, dono da Plastigel, presidente da Adonep. Aí ele me encontra assim, ele era muito simples, não andava com seguranças, ele na rua assim. Aí ele diz: pastor, que palavra doida foi aquela que você largou ontem lá na igreja? Eu falei assim: nem eu sei. Rapaz, a gente trouxe ele de longe, é um pastor bom, a gente está satisfeito com ele. Eu falei: isso não significa nada. Eu falei que se ele sair antes, vai sair sem glória. Se sair depois da hora, vai sair em vergonha. Aí ele deixou claro para mim que ele não tinha recebido aquilo com tranquilidade. Passa um tempo. Aí eu recebo lá nos Estados Unidos alguém que veio da igreja. Falei: e aí, como é que foi? Ih, rapaz, aquilo deu um angu de caroço. Porque realmente estava chegando a hora dele ir embora. Ele insistiu. Saiu banido, saiu colocado para fora, saiu debaixo de vergonha, saiu debaixo de acusação. Irmãos, Deus às vezes traz uma pessoa e põe no seu caminho para te dar o último recado, para você tomar vergonha e fazer o que tem que fazer. Mas porque as coisas não estão aparentando como você acha que deveriam, você não toma a decisão. Essa noite, o Senhor está te perguntando: quem você trouxe para dentro do seu barco? Esse passageiro está te trazendo prejuízo ou lucro? Pode ser um funcionário, você pode ter uma empresa, alguém que trabalha para você, mas que é um Jonas no seu barco. Você não tem que mandá-lo para o inferno, nem entregá-lo para Satanás. Você só tem que entender o seguinte: o barco dele não é o seu. Abraão não falou para Ló assim: eu quero que você se dane e que você saia de perto de mim. Não. Tanto que logo depois ele recebe a notícia que Ló, seu sobrinho, foi sequestrado. Ele pega os empregados dele e vai lá e resgata Ló de novo. Aí Ló deve ter falado: Tio, viu como é bom a gente estar junto? Eu venho aqui a hora que você precisar, mas eu vou voltar para o meu canto e você fica no seu. Entenda isso, irmão. Nos seus relacionamentos, nos trabalhos que você faz, em quem você tem na sua empresa. Você quer prosperar? Depende de quem você tem no seu barco. Deus é muito seletivo, Deus sabe o que Ele faz.
e Ele sabe que se Ele te abençoar com a pessoa errada do seu lado, essa pessoa errada vai drenar sua energia, drenar suas finanças, drenar sua bênção, e amanhã você perde tudo que você recebeu de Deus hoje. Está entendendo? Diga amém. Quero orar por você que entendeu ou que não entendeu. Às vezes a gente não entende tudo, não é? Mas você pode levar para casa essa palavra, ruminar, dizer: meu Deus, me dá a direção, o que eu estou fazendo? O que eu tenho que pôr? Quem que eu tenho que pôr para fora do meu barco? Às vezes você está sendo mais misericordioso do que Deus, mais tolerante do que Deus. É importante que você entenda com quem você tem caminhado e com quem você quer caminhar esse ano. Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui essa noite, Senhor. Cada um deles. Por aqueles que de casa nos ouvem, nos acompanham. Por pessoas que hoje disseram assim: Senhor, fala comigo essa noite. E por isso o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra. Senhor, eu quero abençoar cada vida que ouviu essa palavra. E quero dizer que, Senhor, como o Senhor disse para Josué: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso para tomar a decisão certa e fazer o que tem que ser feito. Senhor, dá graça para as pessoas que têm que tomar decisões drásticas, Senhor, sem que sejam rudes, sem que sejam ignorantes. Assim como o capitão pediu ao Senhor perdão quando colocou o Jonas para fora do barco e o jogou no mar, e viu que a tempestade cessou assim que Jonas foi colocado para fora. Senhor, que esses que estão enfrentando tempestades, Senhor, possam ver a paz do Senhor chegando por tomarem a decisão certa, por dizerem não, por cancelarem um contrato, por fecharem uma assinatura, por mudarem de opinião, por levarem até um prejuízo, Senhor, aparente, mas para não levar um prejuízo maior amanhã, por manterem dentro do barco quem o Senhor já disse que é para sair. Nós declaramos isso nos relacionamentos, nos negócios, na casa, no trabalho, na igreja, onde quer, nos ministérios, onde quer que estejamos como servos teus, que possamos carregar a tua bênção sobre nós, como José, Senhor, na casa de Potifar, na masmorra, no palácio, Senhor, onde quer que ele estivesse, a tua bênção estava sobre a vida dele. Eu declaro isso sobre esse povo teu essa noite, que a tua bênção seja um carimbo, um selo na vida de cada um aqui, Senhor, e que eles vejam os teus milagres sobrenaturais acontecendo, simplesmente por estarem andando com quem o Senhor disse que é para andar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Vamos terminar cantando. Que não estou só, eu já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Vai ser. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Por quê? Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Eu tenho um minuto ainda, eu queria falar com você que quem sabe disso em casa, você em casa ou você aqui que disse assim: se fizer um chamado hoje ao altar do Senhor, eu vou. Eu estou te chamando, você tem um último minuto dessa reunião para que você possa vir ao Senhor. Às vezes você está dizendo: eu estou navegando em tempestade, eu sou problema, eu quero deixar de ser problema hoje. Eu preciso de coragem dada por Deus para tomar a decisão certa. Às vezes é para romper um relacionamento, está te afundando, te afastando de Deus, você não consegue, mas essa noite você tem a chance de dizer: eu preciso da ajuda do Senhor, e nós vamos terminar orando por você. 3, 2, 1, saia do seu lugar e venha, e nós vamos cantar. Eu posso clamar, eu acredito.
e um bravo mar. Deus te abençoe. Posso clamar, mestre, vem me ajudar. Ele te ajuda. Se você clama, Ele te ajuda. Se você clamou, Ele te ajuda. Pai, nós queremos concluir essa reunião debaixo dessa palavra, Senhor, navegando com a pessoa certa. Como Paulo foi indispensável, fundamental para salvar aqueles 276. Como a presença de Jesus no barco mudou a vida de Pedro, de João, de Tiago e de André, Senhor, a tua presença muda a nossa história e traz abundância para a nossa vida. Senhor, nós queremos abençoar a tua filha, que aceita, Senhor, essa palavra para ela e vem à frente ao teu altar. Que a direção que ela precisa seja liberada sobre ela agora para tomar a decisão certa, fazer o que tem que ser feito e desfrutar da tua paz e da tua abundância na vida dela. Nós declaramos isso em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, e quem disse amém, aperte a mão de alguém e diga: Deus te abençoe. Vão na paz do Senhor.